Olá, estamos aqui para mais um vídeo. Desta vez vou partilhar o excerto de uma aula que dei a uma cliente para vos falar de uma técnica que vos ajuda aqui a libertar crenças, a trabalhar as vossas emoções, a trabalhar fobias, ansiedade, portanto, tudo aquilo que vos possa estar a bloquear em direção ao vosso objetivo, em direção à vossa carreira de sonho, seja conseguirem sair do vosso trabalho e irem atrás do negócio dos vossos sonhos, seja conseguirem pedir um aumento ao vosso chefe, seja conseguirem fazer aqui uma transição de carreira para outra área completamente diferente. Pronto, vocês vão ver aqui esta técnica, podem fazer em conjunto e se aplicarem, eu espero que sim, depois digam, partilhem comigo, ou nas redes sociais, ou aqui nos comentários do YouTube, os resultados que tiveram, está bem? E agora, todas as sextas, terão aqui mais um vídeo no canal para partilhar convosco estratégias de carreira, técnicas de trabalhar a mentalidade, tudo para vos conseguir fazer alcançar a vossa carreira ideal, ok? Então, tal como eu tinha dito, vou agora partilhar aqui o PowerPoint para partilhar uma técnica para te ajudar a libertar as tuas crenças que te possam bloquear em direção aos teus objetivos. Esta técnica também dá para tratar fobias, traumas, gerir a ansiedade e inclusive também dá para tratar dores físicas. Mas pronto, eu vou partilhar aqui o PowerPoint e, Uhum. e vamos ver aqui em conjunto como é que funciona esta técnica. Consegues ver, Mónica? Sim. Ok. Então, vou pôr isto aqui em grande. Esta técnica chama-se Emotional Freedom Technique, também chamada de tapping, e em português, traduzindo, técnica de libertação emocional. Pronto. Basicamente, é uma técnica, tal como eu disse, que serve para aliviar a ansiedade, desconforto emocional e desconforto físico. Também pode ser chamada de tapping ou acupressão psicológica e tem a ver aqui com os princípios da medicina tradicional chinesa e da acupuntura mais especificamente. Basicamente, segundo o seu criador, e também pegando aqui um bocadinho na medicina tradicional chinesa, desregulação, pronto. Todo desconforto é devido a uma desregulação ou bloqueio energético. Pronto, mesmo em relação à parte da acupuntura, que eu também sei e também faço, as dores físicas, segundo a medicina tradicional chinesa, é a energia que está parada, que leva também ali a um desequilíbrio e uma dor. Portanto, os princípios são os mesmos ou são semelhantes aqui à acupuntura, só que em vez de colocarmos agulhas, vamos fazer pressão com os dedos, que entretanto Uhum. vamos ver como é que é. Pronto, tal como eu disse, esta técnica foca-se nos meridianos ou chamados pontos quentes de energia para restaurar o equilíbrio da energia no nosso corpo, ou seja, se basicamente temos um meridiano bloqueado, precisamos ali de desbloquear aquele meridiano para que toda a energia flua pelos outros meridianos, porque basta um bloqueio para todo o circuito energético ficar ali desregulado. Portanto, acredita-se, não é? Quem acredita nesta técnica e mesmo quem pratica a acupuntura, acredita que restaurar esse equilíbrio energético é fundamental para aliviar os sintomas que uma experiência, emoção ou crença negativa nos possa ter causado. Portanto, imagina que temos um trauma de infância que ainda hoje nos pesa, não é? Que sofremos bullying na infância ou que tivemos alguma experiência mais traumática, algum acidente durante a infância, e que esse acidente ainda hoje deixa marcas no nosso dia a dia, que tem implicações no nosso dia a dia. Nós podemos utilizar esta técnica especificamente para esse evento, para nos libertarmos daquele peso emocional que ficou acumulado e que está quase cravado em nós e que nos condiciona hoje em dia. Imagina que temos uma fobia, aranhas, medo de falar em público, medo de andar de avião. Também podemos trabalhar com esta técnica. Imagina que temos aqui uma crença negativa, por exemplo, que vem muito da nossa infância, que não mereço o melhor ou que eu não sou capaz de alcançar os meus objetivos. Por exemplo, podemos também trabalhar essas crenças. Agora, claro que temos que trabalhar uma coisa de cada vez, ou seja, numa sequência, não podemos trabalhar várias coisas e também depois vais perceber porquê, Uhum. mas podemos utilizar a sequência as vezes que quisermos para trabalharmos o que nós quisermos. E a parte boa disto tudo, e também já vou mostrar mais à frente, mas a parte boa disto tudo é que realmente esta técnica, a ideia é que nós consigamos sentir uma diferença do início para o fim. Ou seja, nós conseguimos sentir o efeito da técnica logo depois de a aplicarmos. Se ela for aplicada aqui com a sequência certa e realmente utilizarmos aquilo que necessitamos. Claro que é assim,
Não quer dizer que por aplicarmos a técnica uma ou duas vezes se vá desvincular uma crença que tem 30 anos. Mas com a prática, não é? Com a consistência na técnica, vamos conseguir desbloquear essa crença e desvincular-nos dela aos poucos, como qualquer outra coisa, não é? A meditação precisa de consistência, o exercício precisa de consistência, ou seja, nós precisamos de fazer de forma consistente aquilo que nos ajuda a libertar as nossas crenças, a trabalhar a ansiedade, a trabalhar as emoções negativas, a libertar-nos da dor também. Para que é que serve? Já fui dizendo, aliviar stress e ansiedade, desconstruir crenças negativas, tratar situações traumáticas, tratar medos e fobias. Pronto, portanto serve aqui para imensa coisa. E depois, o que é preciso para realmente aplicar esta técnica? Basicamente podemos dividir esta técnica em 5 passos, em 5 etapas. Tal como eu disse, se tivermos mais do que uma situação que queremos tratar, podemos usar esta sequência para resolvê-lo ou diminuir a intensidade, mas uma de cada vez. Se nós estamos a trabalhar uma crença, um medo, um sentimento negativo, então naquele momento nós vamos nos focar a 100% naquilo que estamos a tratar. Não podemos estar a fazer a sequência e a pensar noutra coisa e a querer resolver uma. Né? Portanto, naquele momento precisamos mesmo de estar presentes e focados no problema que queremos resolver. Então, o primeiro passo, basicamente, é identificar o problema, ou seja, identificar qual é aquela situação que neste momento é prioridade para ti resolver. Portanto, vamos imaginar uma pessoa que tenha medo de falar em público, ou que vá para, por exemplo, uma entrevista de emprego e se sinta muito ansiosa. Vamos ficar aqui nesse exemplo, pronto. Então vamos ficar nisso. Uma pessoa, ok, eu vou para uma entrevista de emprego, eu sinto-me muito ansioso, é este o meu problema, sentir-me ansioso nas entrevistas de emprego. Depois, testar a intensidade inicial, ou seja, depois de eu definir, ok, o meu problema é a ansiedade, o medo das entrevistas de emprego. Ok, 0 a 10, quanto é que eu sinto de intensidade esse problema? Quanto é que é a minha ansiedade? 0 a 10. E vamos dar aqui uma pontuação. Vamos imaginar que neste momento eu estou-me a imaginar a ir para a entrevista e o meu grau de ansiedade é tipo um 8. E aqui o ideal, Mónica, é que tu vais fazendo com um problema real, ou seja, identifica para ti o teu problema, sente a ansiedade, foca-te no valor, porque depois no final, lá está, vamos avaliar a diminuição da ansiedade. Okay. Depois, 3, preparar-nos para isto. Antes de começarmos a técnica, precisamos de reconhecer o problema, já está. No meu caso, a ansiedade para a entrevista de emprego, no teu caso, o problema que tu reconheceste, e depois aceitarmos-nos e amarmos-nos apesar do problema. E como é que isso se faz? Basicamente, a configuração da frase que nós vamos usar para ativar esta técnica é: mesmo que eu sinta ansiedade para a entrevista de emprego, eu aceito-me profunda e completamente, ou eu aceito e amo-me profunda e completamente. Ou seja, mesmo que eu sinta ou que eu tenha medo de ir para uma entrevista de emprego, eu aceito-me profunda e completamente. Portanto, e uma coisa importante que eu quero aqui frisar é, imagina, tem aqui este exemplo, por exemplo, imagina que há um problema que não é teu, mas que esse problema te causa desconforto. Até pode já o exemplo, a tua avó não caiu, mas tu sonhaste que ela caiu. Imagina que alguém se magoava na tua família, e tu querias fazer esta técnica para trabalhar as emoções relacionadas com isso. Tu não vais dizer, por exemplo, mesmo que a minha avó esteja doente, eu aceito-me profunda e completamente. Não. Tu vais dizer, mesmo que eu esteja triste pela minha avó estar doente, eu aceito-me profunda e completamente. Certo? Portanto, é sempre com a emoção associada. Ok? Sim. Por exemplo, mesmo que eu esteja frustrado porque não consegui o lugar naquela empresa, eu amo-me e aceito-me profunda e completamente. Ok. Mesmo que eu esteja estressada porque o meu namorado ainda não chegou a casa, eu amo e aceito-me profunda e completamente. Pronto, portanto, é sempre com foco naquilo que eu estou a sentir, naquilo que tu estás a sentir em relação ao problema. Pronto. E agora, a sequência, basicamente, o toque é feito com estes 2 dedos, o indicador e o dedo médio. E vais fazer o toque em 9 pontos específicos do nosso corpo, que basicamente são estes. Este, o lado fora da mão, e basta fazermos de um lado do corpo.
Não precisas fazer já, eu primeiro vou explicar Ok. os pontos e depois vamos mesmo fazer a sequência, mas sem stress. Portanto, primeiro ponto aqui lado fora da mão, depois topo da cabeça aqui no meio, depois sobrancelhas, lado do olho, debaixo do olho, debaixo do nariz, queixo, clavícula e debaixo do braço. Certo? Estes são os pontos. Uhum. Esta é a sequência. Depois, basicamente, nós começamos aqui. Este é o ponto da ativação. E neste ponto nós vamos repetir 3 vezes a frase que nós colocamos no início. E a minha frase era, mesmo, apesar de eu sentir medo, ou ansiedade para ir para uma entrevista de emprego, eu aceito-me e amo profunda e completamente. Portanto, eu digo isto, apesar de eu sentir medo de ir para uma entrevista de emprego, eu aceito-me e amo profunda e completamente. Apesar de eu sentir medo de ir para uma entrevista de emprego, eu aceito-me e amo profunda e completamente. Apesar de eu sentir medo de ir para uma entrevista de emprego, eu aceito-me e amo profunda e completamente. Depois, vamos arranjar uma palavra ou um conjunto de palavras mais pequeno para repetir ao longo da sequência que resuma o problema. No meu caso será medo da entrevista de emprego. Então, nos outros pontos, eu vou estar a bater e dizer medo da entrevista de emprego, medo da entrevista de emprego, medo da entrevista de emprego. Depois passo para aqui, medo da entrevista de emprego, medo da entrevista de emprego, medo da entrevista de emprego. Lado do olho, medo da entrevista de emprego, medo da entrevista de emprego, medo da entrevista de emprego. Debaixo do olho, medo da entrevista de emprego, medo da entrevista de emprego, medo da entrevista de emprego. Debaixo do nariz, medo da entrevista de emprego, medo da entrevista de emprego, medo da entrevista de emprego. Medo da entrevista de emprego, 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 medo da entrevista de emprego. Ok? Pronto, a sequência é esta. E depois Sempre 3 vezes, não é? Em cada ponto. Sim, e depois nós repetimos esta sequência 2 a 3 vezes. Ok. Está bem? Aqui eu coloquei a sequência a começar daqui e a terminar aqui, mas há quem faça a partir da sobrancelha e depois o último ponto seja a cabeça. Está bem? Mas pronto, eu faço aqui a sequência de cima para baixo e funciona. Pronto, já falei aqui. Enquanto tocamos nos pontos, repetimos a frase ou uma palavra de lembrete para focar na área que queremos resolver. Portanto, a tua palavra será o foco naquilo que tu queres resolver. Aqui, pegando neste emprego, se a frase de configuração for, mesmo que eu esteja triste por a minha mãe estar doente, eu aceito-me profunda e completamente, a frase poderá ser a tristeza que sinto pela minha mãe estar doente, ou tristeza pela minha mãe estar doente. Portanto, focar aqui no problema de forma mais resumida. Okay. Pronto, já disse, repetir a sequência toda cerca de 2 a 3 vezes. Depois, no final, testas a intensidade, ou seja, imagina, no início eu comecei com um 8. Fazendo esta sequência toda, podia ter reduzido para um 5. Lá está, não quer dizer que eu vá passar de um 8 para um 0. É sim uma diferença muito grande, mas a ideia e o facto é que isto diminui a intensidade se realmente for feito conscientemente e aplicando direitinho. Portanto, é uma técnica muito simples que tem mais eficácia se nós verbalizarmos as frases em voz alta, mas também a podes fazer mentalmente. Imagina que estás num local em que não podes falar e estás-te a sentir desconfortável. Não interessa se pareces maluquinha, começas assim, a pensar na frase, nananana, bates aqui, 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 e aqui. Está tudo bem, interessa. Parece maluquinha, mas pelo menos a tua emoção, o teu estado emocional fica melhor, que é o mais importante, não é? Portanto, isto para dizer que podes usar mesmo repetindo só a frase mentalmente sem estares a verbalizar, mas que funciona melhor se tu estiveres a verbalizar a frase, está bem? Portanto, agora a ideia é aplicarmos. Portanto, Mónica, vamos aqui fazer a sequência. Tu vais pensar na tua crença, fobia, emoção que queiras trabalhar. Eu quero mesmo que penses de forma consciente em algo que te incomode. Não precisas de partilhar. E quero que penses aqui na intensidade. E quero que me digas a intensidade desse problema. Portanto, a intensidade daria um 8. Ok. Pronto, e agora crias a tua frase
e a palavra depois que vais repetir. Portanto, mesmo que eu tenha o que eu sinta problema, eu amo-me e aceito-me profunda e completamente. E depois a palavra lembrete será ali basicamente o problema em si, ok? E agora eu vou colocar aqui esta imagem, não é? Que tem a sequência, e vou fazer a sequência sem falar. Portanto, tu vais estar a fazer, vamos fazer 3 vezes a sequência. Eu vou fazer a sequência sem falar, só vou aqui fazer os gestos, está bem? E tu vais pensar mentalmente no problema, naquilo que queres resolver, está bem? E vamos fazer então em conjunto. Portanto, começamos aqui pela ativação. Aqui é a frase completa, correto? Exatamente, 3 vezes a frase completa. Três vezes a sequência. É 3 vezes no mesmo ponto, certo? Sim. Mas posso bater, por exemplo, 2 vezes? Não. Tem que ser uma só? Não, tu vais batendo sempre enquanto estás a repetir a frase mentalmente 3 vezes. E é Ok, aqui. bate sempre. Não é aqui. Ok, é tem que aqui. ser mais embaixo. Ok. É aqui nesta parte da mão. Ok, eu estava a fazer já no pulso. Ok, aqui. E vais batendo sempre enquanto repetes a frase. É a mesma coisa aqui. Vais batendo sempre enquanto repetes a palavra. Vamos para a última. Ok, agora respira fundo. Pensa no problema que indicaste inicialmente e avalia a intensidade. Seis. Boa, é real, sentiste mesmo diferença. Se não sentiste, podes dizer. Sim. Conseguiste Sim. notar uma ligeira diminuição da ansiedade ou do stress relacionado com o tempo. Boa, pronto. Até há um filme sobre isto, que eu agora não me lembro do nome, mas acho que se chama The Tapping Solution,
Eu também, se me lembrar, eu depois partilho, porque Ok. basicamente este método há muita gente que utiliza e grande parte, por exemplo, dos coaches que eu sigo, que eu acompanho, utilizam para se libertarem de emoções negativas, para não deixarem acumular essas coisas, ou seja, sempre que tenho uma emoção negativa, alguma coisa não correu bem, eu estou frustrado com o fornecedor Y ou com alguém que fez um comentário absurdo e que eu estou estressado, ok, eles fazem esta sequência para libertar no momento esta emoção. Imagina, no teu trabalho acontece qualquer coisa que põe assim fora do sério, em vez de levar isso para casa, antes de sair, Ok. libertas Liberte. utilizando esta técnica, percebes? Portanto, Ok. isto é mesmo muito útil e como tu viste, É rápido é também. rápido, é uma coisa rápida que tu podes fazer mentalmente se estiveres em algum sítio que não consigas É só decorar os falar, pontos. é só decorar os pontos e a forma da a frase, a conjugação da frase. E de resto, pá, os pontos acabam por ser também sequenciais, de cima para baixo, Sim, começa sim, aqui sim. no topo, acaba aqui debaixo do braço, portanto é muito sequencial, basta só lembrar aqui para ativar e pronto. Depois, há quem faça também, imagina no final, tu acabaste aqui esta sequência e imagina que eu estava vamos pegar no problema que eu pus, que era o medo das entrevistas de emprego. Imagina, tu podes fazer uma ronda final em que fazes só afirmações positivas relacionadas com o problema que tu tiveste a trabalhar. Ou seja, no meu caso, eu iria escrever: sinto-me confiante para ir a entrevistas de emprego. Tenho a capacidade de ser bem-sucedida em qualquer entrevista de emprego. E iria fazer tipo a sequência na mesma, mas a repetir as frases positivas. No Ok. fundo, é quase como se estivesse ali a limpar o mau e a colocar o bom. Pronto, isto há quem faça, há quem não faça, mas lá está, acrescenta sempre algum valor. Também vai depender de quando fazes isto, do tempo que tens disponível para fazer, do problema que estás a trabalhar. Mas aqui, por exemplo, um problema que está muito enraizado, uma coisa que já vem de há muito tempo ou que tem uma intensidade muito grande. O que eu aconselho é, fazes 3 vezes, 2 vezes, por exemplo, para limpar o negativo e uma vez para interiorizar o positivo. E vais Ok. repetindo isto, é como eu disse, tipo, nada é milagroso, nada, tipo, não há pílulas mágicas aqui, comprimidos mágicos que de repente tu tomas e puf, estás maravilhosa. Não, é preciso fazer o trabalho. Mas a verdade é que existem técnicas que conseguem realmente ajudar, opá, e que são técnicas que mal não fazem. Quanto mais não Claro, claro seja que uma sim. pessoa que experimente, porque é uma técnica inofensiva, não vai fazer mal a ninguém, não estás a ingerir medicação, não estás a fazer nada fora de série, estás tipo a bater aqui em alguns pontos do corpo e a repetir umas frases. Pronto, Mas em relação às afirmações positivas, sim. por exemplo, imagina que eu tenho 3 afirmações positivas. Tenho que dizer as 3 afirmações em cada ponto? Ou Não. vou batendo e vou. Escolhes uma, por exemplo, vais batendo, fazes aqui a afirmação de ativação e depois escolhes palavras para os outros pontos, tipo Ah, ok. confiança, Para os outros pontos é sempre relaxamento, sim. E algo mais para os curto. outros pontos é sempre algo mais curto, sim. Aqui na Ok. mão é que é aquela frase da ativação mesmo. Então aí escolhes uma afirmação e depois, nos outros pontos, podes ir fazendo várias palavras, tipo confiança, relaxamento, entusiasmo, Ok. relacionado com aquilo que tu queres trabalhar, Uhum. sempre com foco no problema que queres resolver. Ok, ok. Porque não, Uhum. tu imagina que estás a resolver o problema da entrevista de emprego, que eu disse, do medo da entrevista de emprego. Tu depois não vais pôr frases completamente genéricas, não, vais focar naquilo. Vais focar, ok, eu sou confiante na entrevista, eu sou confiante, sou uma pessoa confiante nas entrevistas de emprego, por exemplo. E também há outra variante que é, imagina, na primeira sequência tu dizes, apesar de eu ter medo nas entrevistas de emprego, eu amo e aceito-me profunda e completamente. Há quem diga para na segunda e na terceira ronda, em vez de dizermos exatamente essa frase, dizermos assim, apesar de eu ainda ter algum medo das entrevistas de emprego, eu amo e aceito-me profunda e completamente. Porquê? Porque estamos já a mostrar que esse medo ou que essa ansiedade já Ok, está um a diminuir. afastamento. Exatamente. Uhum. E pronto, portanto já estamos ali a introduzir no nosso cérebro que de alguma forma já não estamos com tanto medo, a magnitude já é melhor. Pronto. E isso, Ok. lá está, trabalha o nosso consciente, trabalha a nossa energia. Pronto, por exemplo, tem aqui alguns exemplos de frases que podemos usar. Por exemplo, tem aqui crenças relacionadas com outras pessoas. Por exemplo, apesar de eu achar que preciso de beber para me integrar, eu aceito o infinito e completamente. Porque isto também dá para trabalhar vícios. Percebes? Apesar Ah, de eu comer compulsivamente doces, eu amo e aceito-me profunda e completamente. Ou aceito-me infinito e completamente. Pronto. Percebes? Portanto, aqui é muito pegar no problema em si, que muitas vezes nós próprios inconscientemente acabamos por sentir ali um bocado
algo negativo em relação a nós porque temos aquele problema, não é? E aqui é mesmo aceitar o problema e aceitar que nos amamos na mesma com aquele problema. E depois, Ok. ao fazer aqui o tapping, não é? O bater nos pontos, estamos a trabalhar a parte energética do nosso organismo e repetidamente tem efeito. Porque imagina, tu sentes diferença de 2 pontos, aqui feito assim um bocado às 3 pancadas, porque foi a primeira vez que tu fizeste, estavas aqui a fazer e a ser Sim. gravada, ainda estavas eu acabava por ir falando um bocadinho, portanto, imagina fazeres isto de forma consistente, no teu sossego, no teu momento, a E pensares e focada. a integrares realmente a situação, percebes? Portanto, isto Uhum. realmente tem poder. Tem poder e é uma ferramenta muito útil para todos nós trabalharmos as nossas crenças, os nossos medos, para não deixarmos que isso nos condicione, porque depois as crenças e os medos acabam por tomar conta da nossa vida, não é? Acabam por condicionar as nossas decisões, as nossas escolhas e os nossos resultados, não é? E se existem soluções, então vamos trabalhar essas soluções, vamos aplicá-las no nosso dia a dia.